dentro de pouco tempo, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus sempre responde à fé. E a fé sem obras é morta. E você não se acomodou em uma situação. Outros aqui, Deus está dizendo, não se acomode na situação que você está vivendo. Deus, ele tem poder de transformar qualquer situação. E até aquilo que veio para ser maldição na sua vida. Deus tem o poder de transformar em bênção. Sabe? Tem pessoas que se acomodam na situação que elas estão. Na situação espiritual, na situação emocional e na situação em cada área da sua vida. Sabe? Mas Deus estava me falando que dentro de poucos dias, alguns aqui dentro de poucos dias, e outros dentro de poucas horas, você vai ver um grande sinal, uma grande manifestação do poder de Deus na sua vida. Sabe? Muita gente não sabe, não consegue compreender o poder restaurador do Evangelho. E é claro que Deus, ele é sempre soberano, Deus sempre sabe o que ele faz, mas existem situações que Deus permite você passar para que você venha se posicionar. Você está vendo? E mesmo em um lugar inapropriado, mesmo que as situações não estão favoráveis para você, Deus está olhando para a maneira em que você vai agir, para a maneira em que você vai lidar com a situação e principalmente se você vai colocar os seus pedidos diante dele. Sabe? Lá em Filipenses a Bíblia mostra, diz assim, com o coração agradecido, a Bíblia diz que nós devemos apresentar os nossos pedidos a Deus. Com o coração agradecido, apresente os seus pedidos a Deus. Você não precisa ficar ansioso, mas até a ansiedade e até a preocupação é um convite à oração. Você está vendo? A Bíblia conta uma história de um homem chamado Gideão, que para muita gente ele poderia parecer alguém que estava com medo, mas não. Dentro de uma situação de injustiça, uma situação de roubo, ele decidiu se posicionar. Em lugar de pisar uvas, ele estava preparando pão. Sabe o que Deus está dizendo aqui para alguém? Existe poder em produzir. Existe poder em produzir. Mesmo em um lugar inapropriado, não pare de produzir pão. Sabe? Esse mundo tem se tornado inapropriado para nós. E muitas vezes também o contexto em que você está inserido, ele é inapropriado para você. Mas Deus está dizendo, não pare de produzir pão. Não pare de produzir alimento espiritual. Não pare de perseverar também aqui nessa vida em coisas que você precisa fazer, na sua missão como pai, como mãe, ou no seu trabalho. Tudo isso exige perseverança. Agora, aqui no livro de Juízes, capítulo 6, e nós vamos orar, diz que os filhos de Israel, eles fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Você está vendo? E por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e olha o que aconteceu, que coisa grave, que coisa séria. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, né, as cavernas e as fortificações, e cada vez mais os israelitas semeavam, e os midianitas e os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Você está vendo? Eles destruíam os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com seu gado às tendas como uma nuvem de gafanhotos, e eram tantos que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para as destruir. Você está vendo? O povo de Israel então ficou aqui debilitado com a presença dos midianitas, sabe? E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tudo que eles produziam aqui, sabe? Tudo que eles produziam aqui era roubado.
eles semeavam, eles produziam, mas tudo aquilo que eles produziam era roubado. Sabe o que Deus está me falando aqui? Chegou o momento de você se posicionar e você não deixar mais ser roubado o que é seu. E como você faz isso? Você faz se posicionando em coisas que Deus te pediu para fazer. Você faz isso em oração e se posicionando em coisas que Deus te pediu para fazer com sabedoria. Porque existe poder em produzir. E nesse contexto, olha que um profeta diz, assim diz o Senhor enviou um profeta e diz, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores, eu os expulsei e dei a vocês a terra deles, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não adorem outros deuses, os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Você está vendo? O que Deus está me falando aqui? Tem pessoas que estão inseridas em contextos que por causa de erro dos outros, você está pagando. Mas o pecado dos pais não vão ser requerido dos filhos. Ok, não estou falando disso. Eu estou falando que erros aí e até pecados que aconteceram em um lugar, ou em um ambiente que você está inserido, gerou consequências que você aí está pagando. Você semeia e não consegue colher. Você está vendo? Mas Deus está te vendo aí. Na sequência da história, nós vamos ver que o anjo do Senhor aparece. O anjo do Senhor aparece e se senta debaixo de um carvalho e fala com um homem chamado Gideão. Gideão estava o quê? No lugar de pisar uvas, ele estava preparando trigo. Ele estava malhando trigo no lagar. No lugar de fazer uvas, ele estava preparando o trigo para fazer pão. Em um lugar inapropriado, ele estava produzindo pão. Ele estava preparando pão. Você está vendo? Em um lugar inapropriado, ele não parou de produzir. Você está vendo? E Deus aparece quando está todo mundo olhando para Gideão. Se você olhar no olhar natural, fala assim, ele estava com medo escondido, é medroso. Mas não, ele conseguiu achar uma solução em meio àquele roubo, em meio àquela injustiça. Você está vendo? E o que aconteceu? O anjo do Senhor aparece, o Senhor é contigo, poderoso valente. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Várias versões. E essa versão aqui fala, o Senhor está com você, homem valente. E Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que aconteceu tudo isso? E onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? E eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas, os nossos inimigos. E o Senhor virou para Gideão e disse, vá nessa sua força. Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que estou enviando você? Você está vendo? Então o que Deus está falando aqui para alguém? Deus estava me dando uma palavra aqui. Pessoas aqui, algumas aqui precisam produzir. Algumas aqui, mesmo, sabe? Você não está vendo uma possibilidade. E a bênção de Deus, Deus já está enviando você. A prosperidade vai vir na sua casa. Tem gente aqui que não vai precisar ficar virando o ano, não. Não, vai vir de surpresa. Vai vir no momento mais inesperado, Deus vai liberar uma bênção para você. Mas o que Deus estava falando comigo? Alguns aqui precisam produzir direcionados por Deus. E outros aqui já estão produzindo, precisam perseverar. Por quê? Em um lugar inapropriado, Deus quer que você continue produzindo pão. Você está vendo? Você já está recebendo palavra aqui, você já está recebendo unção aqui, você já está recebendo o poder de Deus aqui. Sabe, a unção de Deus está sobre a sua vida. Eu declaro uma unção de prosperidade, de cura, de libertação. Deus vai abençoar tudo que é seu. A arca de Deus ficou na casa de Obed-Edom e Deus abençoa ele e tudo aquilo que ele possuía. Você está vendo? Mas em um lugar aí inapropriado, não pare de produzir pão, porque Deus é com você. Deus está te enviando agora com essa palavra e falando, vai produzir, vai fazer algo aí. E Deus vai surpreender. Por quê? Porque você vai fazer algo que você nem tem todas as condições para fazer. Tem pessoas aqui que você quer fazer alguma coisa, você tem até uma ideia, Deus já te deu uma ideia.
Se Deus não te deu uma ideia, eu declaro que Deus vai liberar uma ideia para você. Recebe. Mas tem pessoas aqui que já até têm uma ideia, que era o que Deus estava falando comigo. Mas você não tem as condições adequadas. Mas Deus está falando em um lugar inapropriado, em uma situação inapropriada. Não pare de produzir pão. Por quê? Deus vai olhar para você e Deus vai gostar. Porque a fé sem obras é morta. Se você tem fé, então mostre ela pelas suas obras. Você está vendo? A fé sem obras é morta. E se você falar para alguém, para um judeu, que tem sabedoria ou tem algo, mas você não está agindo com aquilo que sabe, é como se não tivesse. Sabe o que Deus estava falando comigo? Está falando, muitas pessoas que estão te ouvindo lá, já estão recebendo a minha unção, já estão recebendo a minha palavra, mas estão precisando agora entender de colocar em prática, sabe? Isso não estou falando sobre o enfado, não, mas eu estou falando de perseverança. Quando você está perseverando na dependência de Deus, quando você tem uma palavra, sabe? E você está sempre na dependência de Deus, Deus vai te fortalecer. Deus vai ajustar o que precisa ser ajustado. E Deus vai te abençoar de uma maneira tremenda. Eu declaro uma unção de prosperidade sobre a sua casa. Você está vendo? Mas você vai entender que existe algo maior. Se você que só quer a prosperidade, só pela prosperidade, confia em si mesmo, essa palavra não é para você. Não, não é. Mas se você entendeu que Deus tem um plano maior na sua vida, Ele quer ter um relacionamento com você. E Ele tem uma missão para você cumprir na terra. Alguns aqui, a missão que Deus te deu é cuidar bem da sua casa. Outros aqui, você tem dons espirituais para abençoar os outros. Você está vendo? Outros ainda têm um ministério. Mas todos, de alguma forma, vão participar diretamente do anúncio do Evangelho. Seja pregando, ou seja com as suas finanças, ou seja com o seu tempo. Deus quer que você participe da história dele na terra, da missão que ele tem na terra, que é salvar todo aquele que foi perdido. O Filho do Homem veio ao mundo para salvar todos aqueles que foram perdidos. Eu vi o Senhor dizendo aqui, que está sendo liberada nessa oração agora, uma sabedoria e uma unção, que é um poder, uma habilidade para prosperar. Você está vendo? Uma sabedoria, um poder de Deus, uma habilidade para prosperar. Tem pessoas aqui que Deus vai repaginar suas finanças, porque você não está tendo sabedoria nas finanças. Você está vendo? Outros aqui, Deus está te dando uma unção, que é uma habilidade específica para você prosperar. Agora, escute bem, em um lugar inapropriado, Gideão não ficou, sabe? Não ficou parado, não. Ele se posicionou e Deus gostou, né? Deus elogiou a atitude de Gideão. Deus está elogiando a atitude de alguém aqui. Por quê? Porque você não tem as condições necessárias. Por quê? Porque você não está no local apropriado, mas você continuou produzindo. Você está vendo? Você continuou perseverando aí no seu trabalho, você continuou perseverando no que Deus te chamou, você continuou perseverando em algo aí. Você está vendo? E eu ouvi o Senhor dizendo aqui, tem pessoas aqui que, por esses dias, Deus, 23 aqui para mim, tem pessoas aqui que Deus vai ajustar. Tem pessoas aqui que Deus vai ajustar. Gente, Deus está me dando uma palavra aqui. Tem pessoas que Deus vai ajustar a rota. Tem pessoas que Deus vai ajustar os caminhos aí que você estava indo. Deus tem um caminho para você. E Deus vai ajustar. Deus vai te tirar de toda aquela fantasia, sabe? Aquele encantamento. E vai te deixar, vai te dar sobriedade para você entender o propósito dele. Olha o que diz aqui, Números 23. Porque contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? Sabe o que Deus está me falando aqui? Você não vai pagar por erro e pecado dos outros, não. Não vai. E Deus gostou da sua atitude. Deus gostou da sua atitude quando você continuou perseverando.
quando você continuou produzindo e não foi guiado pela sua própria cabeça, mas ficou sempre sensível ao querer de Deus. Deus fala conosco através das circunstâncias? Fala. Aqui mesmo, nós vamos ver que o povo de Israel, Deus permitiu que o povo de Israel fosse entregue na mão dos midianitas e fossem roubados pelos midianitas, pelos amalequitas. Por quê? Porque eles tinham pecado contra o Senhor. E eles pararam de ouvir a voz do Senhor. Você está vendo? Mas Deus, ele permite sim falar através da situação. Ele permite. Mas nem sempre a situação é por causa de um pecado. Ou é por causa de ter parado de ouvir a voz de Deus. Não. Algumas vezes pode ter um mal espiritual. Outras vezes pode ser uma provação de Deus. Provação de Deus. Você está vendo? Então, precisa ser discernido. E eu ouvi o Senhor dizendo aqui, ó. Deus estava me dando a palavra que eu olhei ali, se confirmou. Que Deus estava falando que não vai deixar nenhuma obra das trevas contra a sua área financeira. Eu vou falar. Se alguém não gosta de receber essas palavras, está precisando ter mais discernimento da Bíblia. Tá. Mas eu vou falar o que Deus está falando aqui. Ó, tem pessoas aqui que são gente boa, gente íntegra, gente crente, mas tem uma dificuldade na área financeira. Trabalha, mas não consegue prosperar, não consegue crescer nessa área financeira. Eu vou falar. Você está vendo? E tem pessoas, crentes, que estão pegando conselho de ímpio para prosperar. Aí também está errado. Você está vendo? Estão pegando aí outras pessoas para dar entendimento sobre isso. Você não. Com você é diferente. Deus vai... você é inapropriado. Você tem suas limitações. Mas Deus é que vai te conduzir. Deus que vai te surpreender. Escuta bem. Contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Você vê que as pessoas que aceitam Deus dar palavra e opinião para elas, você vai entender o que eu estou falando. Em todas as áreas, mas chega na área financeira, não. Por quê? Porque aí vai ter que se desprender, se desapegar. Aí você vê onde está o coração. Então por isso que Deus está falando com você. Se as suas riquezas aumentam, não coloquem nelas o coração. É possível uma pessoa crescer financeiramente sem Deus? É possível. Hoje tem técnicas, ao longo dos anos sempre isso existiu. Mas você que está aqui, eu não estou falando para esse tipo de pessoa não. Não é o tipo de pessoa que está aqui não. Você que está aqui, você vai prosperar guiado por Deus. E sabe o que é mais poderoso? É que você pode ser o mais limitado, você pode ser o mais inapropriado, você pode estar no lugar mais inapropriado, e a unção... eu estou sentindo uma graça aqui. E a unção de Deus, a unção de prosperidade vem sobre a sua vida. Aí você coloca um negócio, ou você começa a fazer algo que nem era o mais apropriado. Você abre um negócio num lugar que é ruim, ou você não tem todos os recursos, sabe? E o que acontece? Deus começa a soprar. Pode ter até algum outro lugar que tem mais recursos, mas Deus faz vir para você. Você está vendo? Isso se chama graça, isso se chama unção, habilidade para prosperar. Você está vendo? A bênção de Deus vem sobre você, te dá sabedoria e começa a agir na sua vida. Pode ter outra situação que parece que está mais apropriado, tem tudo certinho, mas se a bênção de Deus está na sua vida, você está vendo? Essa vai ser a sua diferença. Tem uma forma de prosperar sem considerar a vontade de Deus? Tem. Mas não se envolve nisso não. Você está vendo? Você está ouvindo alguém de finanças aí que não considera a vontade de Deus? Você pode até ouvir e reter o que é bom, mas se você não está muito treinado no discernimento, sai fora desse negócio. E sabe a melhor forma de você pegar uma direção para prosperar? Eu estava recebendo muito pedido de oração nessa área, mas não é por isso que eu estou falando. Eu estou falando porque Deus me direcionou. Sabe qual é a melhor forma de você receber uma direção para sua vida de prosperidade, você ter provisão de tudo que você precisa e ter abundância também? São duas coisas diferentes. É você colocar isso em oração. Aonde estão aqueles crentes antigos que qualquer situação que eles passavam, eles colocavam isso em oração? Sabe? Aonde estão aquelas pessoas que confiavam em Deus
E qualquer situação eu falava, Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma orientação, o que eu preciso fazer, sabe? Aí passa, às vezes, um dia orando e Deus responde, um minuto Deus responde, às vezes passa 7 dias, 10 dias orando, 20 dias orando, e Deus ainda está te preparando para responder. Deus é mistério, Deus sabe como que Ele precisa agir com você. Aonde estão aquelas pessoas que dependem de Deus em tudo e não se apoiam no seu próprio entendimento? Você está vendo? Então, Deus aí está exortando você. Você vai querer conselho de ímpio? Pode dar certo? Pode dar certo. Mas você vive por um propósito de Deus, por algo maior. Você está vendo? Se você se falar com o ímpio aí, ele vai falar coisas para você, muita coisa boa, mas tem coisa que não vai encaixar com o querer de Deus para você. Você está vendo? Você pode dizer amém? A lógica do homem não é a lógica de Deus. E eu ouvi o Senhor dizendo aqui. Alguns aqui, estão produzindo e Deus está falando, está gostando. Outros aqui vão começar a produzir, porque está vindo eu estou sentindo uma graça. Está vindo uma unção de prosperidade na sua vida. Está vindo uma unção de prosperidade sobre você. E toda a obra das trevas foi destruída. Porque Deus está trazendo entendimento. Deus quer que você tenha abundância. Deus quer que você tenha a provisão de tudo que você precisa. Você está vendo? E Deus está falando isso. Você não vai pagar por pecado de outra pessoa, não. De outras pessoas, não. Nem por pecado de um povo, não. Se você se posicionar em Deus e buscar a vontade de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer. Isso aqui também é da mensagem de prosperidade, assim não. Isso aqui é ser orientado pela voz de Deus. Tem na Bíblia? Tem. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Sabe por que tem muita gente que não está comendo o melhor da terra? Porque não quer. Você está vendo? Por quê? Tanta mensagem religiosa, de que o que é religioso? Não tem relacionamento com Deus, só está ligado na regra. Mas não está ligado com aquele que fala, com aquele que é, com aquele que quer comunicar. Nós falamos aqui a mensagem, Deus está te chamando para a mesa. O que significa mesa? Mesa significa comunhão, e mesa significa a provisão de tudo que você precisa. Se você está com Deus, você consegue até passar situações difíceis. O apóstolo Paulo falou, eu sei estar contente em qualquer situação. Em outras palavras, eu sei ter e eu sei também passar necessidade. Eu sei ter muito e sei também passar necessidade. Porque a presença de Deus é tudo que você precisa. E nós estamos entrando em um tempo de prosperidade agora. Um tempo de prosperidade na sua vida. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Se eu fosse você, eu estava glorificando. Se eu fosse você, eu estava adorando o nome de Jesus. Tem momentos que nós estamos orando aqui, encorajando. E Deus está trazendo essa palavra de orientação, de exortação. E te chamando para a dependência dele, porque vai ter resposta, viu? Você está achando que essa aqui é a sua palavra? Não. Tem pessoas aqui que antes da virada do ano vai ver o que Deus vai fazer. Você está vendo? Tem pessoas aqui que dentro de poucas horas você vai ver o que Deus vai fazer. Sabe, tem gente que acha assim, dinheiro não nasce em árvore, né? Dinheiro não cai do céu. Sério? Sério mesmo que você está andando com Deus e ainda acredita nisso? Deus é mistério, Deus é provisão, Deus é providência, Deus faz. Você está vendo? Eu vi o Senhor dizendo aqui, alguém aqui que tem 5, não é 6, nem 4, nem nada, é 5 contas. Você está com 5 coisas para pagar, é coisa séria que você precisa pagar. Você está com 5 contas aí, você vai ver que Deus vai agir de uma maneira extraordinária aí. O milagre vai chegar aí na sua casa. E você vai ver que aqui não estou de brincadeira aqui não. Estou aqui comprometido com o querer de Deus, é Deus que vai fazer. Tem pessoas aqui que estão com 5, pode contar aí, você está com 5 coisas sérias para pagar. Você está vendo? E você estava querendo vir uma preocupação e Deus te trouxe aqui para falar. Tem 5 providências de Deus na sua vida. Tem isso na Bíblia? Tem. Lá no Velho Testamento, fala que a arca de Deus, que representava a presença de Deus, diz que a primeira coisa que tinha dentro da arca, a primeira coisa que tem dentro da presença, primeiro é a lei de Deus. Quer dizer, Deus nos chamando para a obediência. E Deus, na nova aliança, nos capacitando para obedecer. A lei do Espírito de vida. Quer dizer, a minha lei não vai estar escrita mais em tábuas, mas vai estar escrita no seu coração. Quer dizer, Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós para a gente andar em obediência. Então, na presença tem obediência.
Na presença tem capacitação de Deus para andar em obediência. Segundo, tinha o vaso com maná, que representava provisão de Deus. Na presença tem obediência, na presença tem provisão. Uma outra coisa que tinha na arca da aliança, que representava a presença de Deus. Terceiro, a vara de Arão, que representava, que nos mostra hoje a necessidade, de não ser rebelde contra o Senhor. A necessidade, Deus enfatizando mais uma vez, a necessidade de não ser rebelde contra o Senhor. A melhor forma de eu aplicar aqui, para essa oração que está aqui. Escuta bem, o que Deus está falando aí? Esses bloqueios contra a prosperidade tem que cair na sua vida aí. Você está vendo? Ah, mas Deus é soberano. Ok, Deus é soberano. Tem gente que pega versículos ou a sua opinião como fortaleza para o que Deus quer liberar para elas. Você está vendo? Lá em Oséias fala: o meu povo perece, meu povo pereceu, porque faltou o conhecimento, faltou o entendimento. Agora, não é esse conhecimento aí que tem muitos lugares, não. Mas também tem muitos lugares que já tem o conhecimento revelado, conhecimento de entendimento espiritual. O que é conhecimento revelado? Conhecimento de entendimento espiritual. Algo que o Espírito Santo te fez entender. Você está vendo? E Deus está falando aí, vai vir uma unção de prosperidade, Deus vai colocar tudo no lugar, coisas aí que estão fora do lugar. Antes da virada desse ano aqui, dentro de poucas horas, eu vou falar. Até você que assistir esse vídeo aqui depois da virada do ano, até você que pegar a oração depois da virada, vai valer para você também. Dentro de poucas horas aí, você vai ver que Jesus passou na sua história e mudou a situação. Deus gosta de gente que está crendo, que está produzindo, mesmo em situação inapropriada, que está crendo. Tem gente aqui que nem está podendo produzir, está esperando receber orientação, né? Mas Deus está falando, eu vou te mostrar algo que você precisa começar a produzir agora, porque eu vou fazer coisa grande e não é coisa pequena. De repente Deus vai mudar a história de alguém. O de repente de Deus, ele é para te encher do Espírito Santo. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você não tem mais bloqueio e falta de entendimento em relação às coisas que você precisa entender. Você está vendo? Gente, é muito triste. Você vê muito crente hoje que tem vários bloqueios e deficiência espiritual porque não tem discernimento espiritual. Você quer ver uma coisa que me entristece? É você ver muita cristão hoje que não tem discernimento espiritual. Eu estava pensando, o que eu posso fazer sobre isso? Eu vou gravar sobre isso aqui. Eu vou lançar algo aí sobre isso aí, né? Permitindo Deus, o sangue de Jesus está cobrindo essa oração. Permitindo Deus, eu vou fazer. Eu vou falar sobre isso. Eu já falei aqui como saber se um pensamento é de Deus. Já falei muito aqui sobre isso ao longo do tempo. Nesses últimos meses nós estamos juntos aqui. Mas ora para Deus te dar discernimento. Sabe? Eu sei que a pessoa vem para Jesus, tem alguns que fica preocupado assim. Eu já tive essa preocupação muitas vezes. Jesus, eu não estou com o Senhor eu não estou com o Senhor para receber coisas, não. Estou com o Senhor por causa da sua presença. Uma vez eu tive uma conversa dessa com ele. Agora, ele fala, pois eu sei disso, mas eu tenho coisas aí para você, sabe? Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é? Tudo que é necessário para a sua missão, Deus vai liberar para você. Toda a sua necessidade vai ser suprida para você. Isso é o melhor que Deus tem para você. E Deus quer abundância. Deus quer prosperidade. O que é prosperidade? É uma vida desembaraçada, é facilitações. A palavra, eu não estou inventando nada, isso é a palavra original na Bíblia, principalmente no grego. Você vai ver no hebraico também os significados, que quer dizer facilitações, que quer dizer uma paz completa quando se fala do shalom. Isso é o que Deus tem para você. Agora você precisa orar sobre isso, e você precisa de uma orientação de Deus nesse sentido, porque mesmo você tendo as suas limitações em locais inapropriados, Deus vai te fazer prosperar. Recebe? Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos.
Você está vendo? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas serão acrescentadas. O que Deus está falando aí com você? Passe tempo na minha presença. Passe tempo na minha presença. Que aí o dom que você precisa vai ter, a orientação que você precisa vai ter. A hora agora eu não posso fazer nada. Deus vai fazer aparecer. Então, sabe, as pessoas querem assim criar sempre uma regra. Faz assim, assim, assim que vai dar certo. Ok, os princípios aí são muito bons, vale. Mas não existe maior princípio do que a voz de Deus, do que o relacionamento com Deus. Então que o Senhor nos ajude a ter esse relacionamento com Ele. Então agora o que você vai fazer? Apresenta a sua causa aí diante de Deus, né? Essa oração está fluindo diferente aqui, que Deus estava falando comigo. Muitas pessoas que estão recebendo palavra, e eu sei que Deus ele faz aparecer do nada, Ele faz isso, mas também tem poder em produzir, tem poder na obediência. Talvez você está orando por alguém aqui, e Deus está falando, existe uma unção para prosperar, para te tirar do lugar, para te pôr em movimento, para te desembaraçar. Você está vendo? Deus está desembaraçando a situação aí, e Deus vai te abençoar. Enquanto eu declaro a palavra aqui, enquanto você ouve a palavra aqui, Deus está agindo de uma maneira especial na sua vida. Deus está quebrando todo o mal, está destruindo todo encantamento, toda falta de entendimento da palavra. Sabe, Deus está destruindo toda adivinhação contra você, toda palavra que não é de Deus, que foi lançada na sua vida, está cancelada agora em nome de Jesus. Toda palavra de derrota, toda palavra de peso, toda palavra de desânimo, está destruída agora contra a sua vida, contra a sua casa. Eu te abençoo em nome de Jesus. Coloca aqui, eu tenho um pedido de oração. Olha lá, Salmo 91, vamos declarar e nós vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nem o mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, no nome de Jesus nós oramos agora. Nós te agradecemos pela tua graça, pela sua bondade. Eu peço que o Senhor libere agora força, peço que o Senhor libere agora sabedoria, a orientação que cada um aqui precisa. Pai, eu peço que o Senhor venha surpreender aquelas pessoas mais improváveis também. Aquelas pessoas mais improváveis, eu peço uma unção especial por pessoas aqui com limitações humanas, mas o Senhor não está preso às nossas limitações. Eu peço que o Senhor venha agora fazer crescer, fazer prosperar no trabalho, na vida profissional, nos negócios, no ministério e no chamado, sobretudo no chamado que o Senhor tem para a vida de cada um aqui agora. Pai, peço que o Senhor venha destruir, assim como o Senhor tem falado, todo encantamento, toda obra das trevas, toda falta de entendimento, todo pensamento errado que impede de receber o que o Senhor tem. Eu dou uma ordem que seja desfeito, seja destruído agora em nome de Jesus e libero uma unção de prosperidade para você prosperar dentro do plano de Deus, da vontade de Deus para a sua vida. Vai descer a voz de Deus, vai descer a sabedoria, vai descer... eu estou sentindo uma graça. Deus vai liberar força, vai liberar o poder para você adquirir, para você viver abundância, para você viver coisa grande que Deus tem para você nessa terra. Quando de repente de Deus acontece, o Espírito Santo te enche, ele começa a abençoar todas as áreas da sua vida. Quando a presença de Deus ficou na casa de Obed-Edom, ele foi abençoado e tudo quanto ele possuía. Tem uma unção de prosperidade vindo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa e sobre tudo que é seu, diz o Senhor.
Você pode dizer amém? Recebe unção de prosperidade agora, em nome de Jesus, para avançar dentro do plano que Deus tem para a sua vida. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59, tá? Você pode adquirir o nosso livro aqui na descrição, olha lá. Ajustando o foco e vencendo gigantes. No nosso livro eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver tudo que Deus desenhou para você, viver o propósito de Deus para a sua vida, tá? Aqui no nosso livro, ó. Estamos recebendo vários testemunhos. Esse livro tem surpreendido muita gente, né? E tem sido muito especial. Então, adquire o seu aí, compartilhe essa oração com alguém e até o nosso próximo encontro. Até lá.